Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom poder ter a palavra de Deus orientando os nossos dias. Eu quero convidar você a mais uma vez participar das nossas devocionais, que é o Gotas de Graças, é assim que nós chamamos as devocionais na Igreja Batista do Jardim Juari. Eu sou o Jorge Figueiredo, eu sou pastor da igreja e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 2. Hoje nós vamos ler dos versos de 8 a 12. Juízes, capítulo de número 2, versos de 8 a 12, diz assim: Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaade. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Verso 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero meditar com você sobre o tema os perigos do esquecimento. Josué tinha acabado de morrer. Ele foi o sucessor de Moisés. Josué foi quem conduziu todo o povo de Israel na conquista da terra prometida. Israel permaneceu no Egito como escravo durante 430 anos, ou a maior parte desses 430 anos. E o Senhor, com mão forte, com mão poderosa, realizando diversos prodígios através de Moisés, libertou o povo que marchou pelo Mar Vermelho, em terra seca, rumo à liberdade. Mas vai dizer aqui o texto que nós acabamos de ler, em que após o povo já estar praticamente estabelecido na terra prometida, uma geração depois da geração de Josué não conhecia ao Senhor. Ou seja, o povo que havia sido liberto pelo Senhor já não conhecia mais o Deus que os libertava. O povo se esqueceu da história, o povo se esqueceu das obras que o Senhor havia realizado, o povo se esqueceu de Josué, o povo se esqueceu de Moisés, o povo se esqueceu de Deus. Eu quero ressaltar aqui para você 3 perigos do esquecimento. O primeiro deles é a ingratidão. Isaac Newton certa vez disse que se ele viu mais longe, foi por estar com os pés sobre os ombros de gigantes. Isaac Newton foi o que foi, mas sem se esquecer das pessoas que haviam ajudado ele a obter tal conhecimento. O povo de Israel não fez assim. O povo de Israel se estabeleceu na terra, o povo de Israel construiu as suas casas, e o tempo foi passando, e eles acabaram se esquecendo de toda a história de conquista daquela terra, principalmente da história do que Deus havia feito por eles. Ingratidão. Quando a gente se esquece das pessoas que nos ajudaram, quando a gente se esquece das pessoas que contribuíram para que a gente chegasse aonde nós estamos, o nome que se dá para isso é ingratidão. A segunda consequência, o segundo perigo, melhor dizendo, do esquecimento, é a opressão. Se você ler com cuidado o texto, por causa do esquecimento, Israel começou a adorar deuses estranhos, os Balaíns. E mais tarde, Israel vai ser oprimido por causa disso, porque os povos que adoravam esses deuses vão oprimir o povo de Israel. O povo que foi liberto da escravidão, por causa do esquecimento, ele volta para a escravidão. E o terceiro perigo do esquecimento é a desolação, é a ruína. Ora, o povo começa a adorar outros deuses, o povo se esquece do Senhor, o povo se esquece da sua história, o povo começa a se desviar dos mandamentos do Senhor. O primeiro mandamento, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. Isso já não é mais praticado, já não é mais uma verdade no meio do povo de Israel. E agora, a consequência disso é que eles estão nas mãos dos povos conquistados. Ou seja, a terra prometida que era para ser uma bênção, por causa do esquecimento, se torna um lugar de escravidão. Israel se esqueceu do Senhor, Israel se esqueceu de sua história, Israel se esqueceu das pessoas que vieram antes dele,
E a consequência disso foi a ingratidão, foi a opressão e a desolação. Que essa palavra fale ao seu coração e que nós sejamos o povo que não se esquece daquilo que Deus fez por nós. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.